O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, um episódio em que vamos falar sobre a participação alemã na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, uma rodada que traz alívio para a equipe de Hansi Flick, não exatamente pelo resultado da própria Alemanha, mas muito pelo que aconteceu no outro jogo do grupo, onde a Costa Rica venceu o Japão por 1-0 e deu uma nova vida para a seleção alemã, que a partir daquele momento, até mesmo com uma derrota diante da Espanha, esse jogo aconteceu mais tarde, nem mesmo uma derrota cravaria a eliminação alemã da Copa do Mundo do Catar. E para me ajudar a analisar o que aconteceu, em especial, claro, durante esse jogo entre alemães e espanhóis, eu tenho ao meu lado Ivan Gabriel, outro integrante aqui do Chucrute FC, que vai me ajudar a analisar o que aconteceu nessa partida. Tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Qual que é seu destaque? Muito boa noite, enfim, tudo certo por aqui. Um abraço também para você e também para quem está nos ouvindo. Bom, foi uma segunda rodada de Copa do Mundo, que a Alemanha se via numa final praticamente contra a Espanha, mas que ganhou sobrevida, na verdade, no jogo do Japão e da Costa Rica. Foi já no final a Costa Rica conseguiu fazer a vitória contra o Japão e deu uma margem muito boa para a Alemanha no jogo contra a Espanha, que foi naturalmente o que aliviou um pouco da Alemanha na partida, né? Até mesmo porque a gente via a Alemanha, apesar de ser um jogo difícil, a gente via a Alemanha com menos ansiedade do que era natural em um jogo tão decisivo quanto esse. Então foi um jogo que a Alemanha soube jogar contra a Espanha, mas que ainda foi um primeiro tempo muito problemático em certos pontos que a gente vai abordar a partir, enfim, da sequência do programa, do episódio. E o segundo tempo vai ser mais interessante de se falar, porque a gente vai comentar mais possibilidades que esse time pode apresentar durante a Copa. A atuação da Alemanha deu um pouco de ânimo, para além dos resultados da rodada que mantiveram a Alemanha muito viva na disputa, o próprio desempenho da equipe do Hansi Flick deu a sensação de que essa equipe pode brigar sim para chegar bem na fase de mata-mata. Pode até não chegar numa final, numa semifinal, mas se cair, deve cair atirando, deve cair mostrando bom futebol em campo. Bom, o grupo E da Copa do Mundo está assim: Espanha com 4 pontos, Japão e Costa Rica têm 3 pontos, a Alemanha tem 1 ponto. A Alemanha enfrenta a Costa Rica na última rodada e basicamente depende de uma vitória para se classificar. Uma vitória pode não ser suficiente, a depender do que aconteceu nesse duelo entre Japão e Espanha, mas tomando como base o que as equipes vêm demonstrando na competição até aqui, a tendência é que a gente veja a Espanha vencendo o Japão, pelo menos tirando pontos, o que facilitaria bastante a vida da equipe do Hansi Flick. E Ivan, antes da gente começar a nossa análise, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o Chucrute FC. A gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também coloca todos eles no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também vem fazendo uma cobertura bem ampla, bem extensa do que está acontecendo na Copa do Mundo. E vamos lá para o jogo que acho que era um dos jogos mais aguardados dessa fase de grupos da Copa do Mundo, Ivan, e que correspondeu às expectativas. Eu acho que até aquele ponto era sem muitas dúvidas o melhor jogo dessa Copa do Mundo. As duas equipes conseguiram
jogar em alto nível, empataram em 1-1. Morata abriu o placar para a Espanha e Niklas Füllkrug empatou para a Alemanha. Que ironia, um cara que disputava a segunda divisão até pouco tempo, que no começo das especulações sobre uma possível convocação dele para a seleção da Alemanha, isso soava um pouco como piada, como folclore, mas ele entrou, foi convocado pela primeira vez, né, para a seleção da Alemanha, entrou em campo numa Copa do Mundo e conseguiu marcar um gol importante para a seleção alemã. Mas, Ivan, quero te ouvir sobre o que aconteceu dentro de campo nessa partida. Se você preferir, pode começar falando sobre o primeiro tempo desse duelo que foi bem equilibrado entre as equipes dirigidas por Luiz Henrique e Hansi Flick. Sem dúvida nenhuma. Vou chegar na parte do Fulcro, mas, enfim, começando pelo começo, com o primeiro tempo. Foi um jogo que, enfim, tanto o Luiz Henrique quanto o Flick falavam que seria um duelo muito parelhado taticamente, porque são duas equipes que acabam por ter a mesma premissa, de certa forma, enfim. A Alemanha, apesar de ter um jeito um pouco mais direto do que a Espanha, enfim, também é um time que consegue rodar a bola bem. É um time que também joga praticamente na mesma formação, enfim, então seriam esquemas espelhados. E foi mais ou menos isso que aconteceu durante o decorrer da partida. Tanto a Espanha quanto a Alemanha entraram sem um camisa 9, enfim. A Espanha entrou com Asensio por ali, às vezes o Ferran finalizava também. E a Alemanha entrou principalmente com o Thomas Müller sendo talvez essa principal referência. E a gente viu que no decorrer do primeiro tempo, a Espanha teve mais vantagem nesse sistema de jogo do que a Alemanha. A Alemanha tentava pressionar a Espanha em certos momentos do jogo, mas em sua maioria a Espanha até tinha tranquilidade de sair jogando com o Unai Simon, enfim, com o Rodri, enfim, o Alba também foi muito importante nessa função de tentar fazer mais passes diagonais, enfim, e tentar buscar mais jogo, enfim, buscando o Gavi, o Pedri, o Busquets também. E foi eu acho que o principal ponto dessa partida, porque teve um momento que a Espanha estava tão à vontade nesse sentido que os passes acabaram por se encaixar tão bem. E teve alguns momentos que o Kerrer e o Sul estavam muito desprotegidos, estavam ficando muito expostos pela Alemanha. Então foi algo que prejudicou muito. Enfim, a gente viu que no primeiro tempo o Ferran Torres desperdiçou aquele lance. Tudo bem, estava impedido, mas era um lance muito claro para a Espanha. Então foi muito pautado isso no segundo tempo. Então era a Espanha tentando atacar muito, principalmente pelo lado do Kerrer e do Sully, e a Alemanha tentando, enfim, encaixar um contra-ataque. E só que para a Alemanha, quem sabe, neutralizar a Espanha de certo modo, também era necessário a Alemanha ter a bola. Então a Alemanha tentava fazer isso, mas não conseguia com muita eficácia e a bola faltava para a Espanha. Então foi meio que esse ciclo durante o primeiro tempo todo. Então, quando a Alemanha tentava um jogo mais direto, enfim, tentando um lançamento com o Sully, com o Rudiger, também o Raum, com alguma bola longa, o Miller não dava essa sustentação no ataque. Porque, por exemplo, o Füllkrug entregou no segundo tempo. Então, acredito que esse seja o principal ponto. Eu acho que o jogo da Alemanha até acho que possa funcionar com o Miller de falso 9, até porque eu acho difícil ver o Miller sem ser essa opção, enfim, não como um cara que vai finalizar, mas o cara mais à frente. Eu imagino muito Miller nessa opção. Mas ontem, no primeiro tempo, enfim, no adversário que nem a Espanha, acredito que pouco tenha funcionado nesse sentido. E também a gente viu que no segundo tempo, enfim, com a entrada do Sané, que o Sané mudou o jogo praticamente, o Sané e o Füllkrug. Porque o Sané foi o cara que foi mais decisivo do que o Gnabry tinha sido durante boa parte da partida. Então o Sané deu um ponto desequilibrador para essa Alemanha. Acredito também que o Musiala também foi muito importante nesse sentido, até onde deu, mas o Sané fez isso com maior frequência e chamou um pouco da responsabilidade da partida para ele. E eu acho que um ponto curioso é que as duas seleções fizeram gols com dois camisas novas que saíram do banco. Então eu acho que é um pouco de simbolismo dessa parte. E da parte da Alemanha, eu acho que o gol do Fugro é um sinal que a Alemanha pode contar com ele. Que, enfim, que eles, sei lá, se tornar titular, enfim, ou entrar com mais frequência, enfim, ou seja, entrar com 60 minutos de jogo, enfim, no segundo tempo,
mais cedo, talvez não seja algo tão distante assim quanto a gente imaginava. É bem irônico isso, né, que você falou sobre os dois times entrarem em campo sem um camisa 9 de ofício e serem dois camisas 9 saindo do banco de reservas os autores dos gols. No caso da Alemanha, o Füllkrug, e no caso da Espanha, o Álvaro Morata. E o cenário de jogo no começo da partida, acho que foi bem como você relatou mesmo. A Espanha com mais controle da bola, tanto que os zagueiros da Espanha foram os jogadores que mais tiveram passes ao longo da partida. Cada um deles passou de 100 passes, ficou acima de 100 passes, com muita vantagem para quem vinha atrás nesse quesito. Mas, ao mesmo tempo que a Espanha dominava nesse quesito de posse de bola e os zagueiros trocavam muitos passes entre eles, a equipe do Luiz Henrique não conseguia avançar muito em campo, não conseguia fazer a bola chegar nos meias e nos atacantes. E aí dava para a gente ver um confronto muito nítido entre o trio de meio-campistas da Espanha e o trio de meio-campistas da Alemanha. O encaixe era quase perfeito. Gundogan, Kimmich e Goretzka, Ingavi, Pedri e Busquets. Eram quase sombras que a gente via em campo, claro que não era uma marcação individual, mas pelo fato de ocuparem ali a mesma região, esses trios acabavam se encontrando muito na região central do campo. E da mesma forma que esses encaixes dificultavam a vida da Espanha no sentido de tentar chegar próxima da área do Manuel Neuer, isso também dificultava a Alemanha na tentativa de sair da defesa, nas tentativas de explorar algum tipo de contra-ataque. Porque se a bola chegava num desses três meio-campistas, chegava rapidamente a marcação para dar combate, para recuperar a bola rapidamente. O mesmo valia para os atacantes. Quando Miller ou Gnabry eram acionados, chegava rapidamente também a marcação da Espanha. E o jogo, no primeiro tempo, acabou se construindo muito dessa forma. Não tivemos nem tantas chances claras de gol, mas o fato das marcações estarem tão intensas, dos dois times estarem com um desejo tão forte de tirar a bola do adversário, acabou deixando esse jogo num clima bem tenso, num clima bem nervoso dentro do estádio, porque principalmente quando nos momentos em que a Alemanha avançava sua marcação e marcava forte já a partir do Nai Simon e dos zagueiros da Espanha, um erro de passe e você deixava o adversário na cara do gol com a posse da bola ali na sua própria grande área. Mas por outro lado, se você encaixava uma boa sequência, se você encaixava uma tabela, era também uma chance de aproveitar a defesa adversária totalmente fora de posição. Você escancarava a defesa do adversário. Então, como os treinadores já anteciparam, foi um duelo, Ivan, de times muito parecidos que tentavam ter o controle do jogo. A Espanha teve mais, acho que foi superior nesse quesito de ter o controle da partida, de ter mais a posse de bola e uma briga intensa ali no meio-campo na disputa pela posse. E eu acredito que, como você bem falou, eram dois times que tentavam. Eram esquemas parecidos, muito. Enfim, era um esquema espelhado praticamente. E eu acho que um dos principais mudanças para a Alemanha para essa partida foi a entrada do Goretzka, que acabou fazendo que o Gundogan jogasse mais avançado, que foi uma pauta também, numa pergunta que o Rodri, na entrevista pré-jogo, respondeu, enfim, junto do Luiz Henrique, que, enfim, o Gundogan jogasse melhor no City do que na seleção alemã, justamente por isso, porque na seleção alemã o Gundogan geralmente faz essa função de segundo volante. Ontem esteve mais à frente, enfim, com a aplicação quase a todo momento enfim, de não deixar o Busquets respirar. E a Alemanha teve muito sucesso nesse sentido. Então, o Gundogan entrava na partida justamente com esse intuito de não deixar o Busquets respirar durante o jogo, enfim, ter o espaço livre para pensar o jogo, para, enfim, tocar a bola que seja, porque a gente sabe como que o Busquets, apesar de não ser um jogador que ganha um destaque muito natural do jogo, mas é um jogador que faz todo o trabalho pesado, enfim, mas que passa desapercebido pela gente que analisa o jogo com mais frequência. Então, o Gundogan foi muito importante nesse sentido. Também, ofensivamente, o Gundogan
é um jogador que pode pisar mais na área. Eu acredito também que o Goretzka fez bem a sustentação, enfim, mais atrás, dando mais liberdade para o Gundogan. Só que faltou mais da Alemanha, mais do Gnabry principalmente, porque eu senti muita falta do Gnabry, sendo alguém mais incisivo, que nem o Sané foi quando entrou. Então foi praticamente isso que aconteceu durante o primeiro tempo. No segundo tempo, o Hoffmann entrou também, mas o Hoffmann, apesar de ter entrado relativamente cedo, não foi um jogador muito decisivo mesmo quando entrou. Enfim, foi um jogador pouco acionado, não teve muitas oportunidades claras. O Schlotterbeck foi um jogador muito importante nessa segunda etapa também, porque deu um gás a mais na lateral esquerda, que o Raul já estava desgastado. E foi muito importante também nos minutos finais, desarmando uma bola, se não me engano, do Ferran Torres, mas eu acho que o Ferran Torres saiu antes. Mas foi muito importante naquele lance final. Também deixou o Sané na cara do gol no último minuto, praticamente, da partida. Então foi uma Alemanha que conseguiu achar soluções no decorrer da partida também. Tanto que quando o Kehrer sai e entra o Klostermann, até tinha uma preocupação, porque como a gente já tinha falado, durante mais ou menos o guia da Alemanha para essa Copa, o Klostermann, enfim, não jogava a Bundesliga fazia muito tempo. Tinha voltado uma semana antes da convocação. Então a gente não sabia muito bem como iria lidar com essa intensidade que iria exigir uma partida contra a Espanha. E quando ele entrou foi muito bem, devido às circunstâncias também. E a gente viu que o Sully, que estava mais desprotegido, que estava exposto, passou a ter outro comportamento e melhorou durante a partida também. Então acho que o Flick foi muito bem nas alterações e foi um ponto positivo para ele nessa partida, porque foi contra o Japão, certamente. E vale destacar esse ponto que você mencionou, Ivan, as mudanças no time titular entre o jogo contra o Japão para esse jogo contra a Espanha. Entraram o Kehrer na lateral direita e o Goretzka no meio-campo, nos lugares de Schlotterbeck na defesa, claro, e também no lugar do Kai Havertz, que saiu para dar lugar ao Goretzka. A intenção do Hansi Flick ali para mim era clara de povoar mais o meio-campo e não deixar que o trio de meio-campistas da Espanha tivesse liberdade para jogar. Isso funcionou, acho que durante boa parte do duelo. Como a gente já falou, esse encaixe dos trios acabou anulando durante a maior parte do tempo. Os dois lados eles acabaram se anulando durante a maior parte do tempo, e a gente sentia que no segundo tempo as equipes começavam a criar mais, e acho que isso aconteceu muito em razão do cansaço, do desgaste físico dos dois times, que marcavam de uma forma muito intensa, que tentavam não deixar o adversário respirar, principalmente quando ele avançava para o campo de ataque, mas com o passar do tempo o time vai perdendo forças. E acho que isso se reflete no lance dos dois gols da partida. No lance do gol da Espanha, é o Busquets quem começa a jogada no meio-campo e o Gundogan chega um pouco atrasado para tentar impedir o passe que sai do meio-campo para o lado esquerdo. Acho que se tivesse no primeiro tempo, o Gundogan teria mais força para chegar mais cedo e talvez bloquear essa linha de passe do jogador do Barcelona. E o gol da Alemanha, já com a entrada do Sané em campo, acontece acho que muito em razão da Espanha já também não ter mais tanta força para perseguir, marcar forte e bloquear as ações da Alemanha no ataque. O Sané carrega a bola da direita para o centro e tira um passe excelente para o centro do campo, que acaba encontrando a dupla Musiala e Füllkrug, e o atacante do Werder Bremen acaba fazendo o gol. Acho que os dois gols, o fato dos dois gols acontecerem no segundo tempo e com certa liberdade para os jogadores que iniciaram as jogadas, diz um pouco sobre o que foi a partida, uma marcação muito forte, muito intensa, principalmente no primeiro tempo, mas à medida que os times começaram a se desgastar, os espaços começaram a aparecer mais, e daí acho que começaram a surgir as principais chances de gol, e foi a partir disso que o placar acabou terminando em 1-1. Agora, Ivan, queria te ouvir um pouco também sobre a defesa da Alemanha como um todo, porque em 2022, tudo bem, ainda só
2 partidas a equipe do Hansi Flick passou com um clean sheet, passou sem sofrer gols. Lá no começo do ano contra Israel e mais recentemente contra Oman. Convenhamos que não é uma marca muito positiva. Você espera que a Alemanha tenha um pouco mais de solidez defensiva. Levou alguns sustos, alguns não, vários sustos no jogo de estreia da Copa do Mundo contra o Japão. E apesar de ter sofrido um gol agora contra a Espanha, acho que a postura foi melhor do que a que a gente viu recentemente. O que você achou, Ivan, da defesa da Alemanha nesses momentos em que a Alemanha não tinha a bola? Bom, eu acho que me surpreendeu mais nessa partida não foi nem a defesa da Alemanha em si, mas foi a capacidade da Alemanha, do Flick, de mudar algumas peças individuais com as alterações, as substituições, e a Alemanha melhorar de fato, ser mais eficiente na marcação, apesar de ter sofrido gol no segundo tempo. Acredito que. Caralho, foi mal. Acredito que pro Flick tenha sido, um pouco frustrante a entrada do Kehrer ali no primeiro tempo, do que ele imaginou que poderia ter sido, porque era a principal mudança para justamente tentar fazer o Sully, enfim, ter uma melhor cobertura ali do lado direito do que teve no jogo contra o Japão, que também foi mal, atuando pela lateral direita. E também o Kimmich acabou por fazer a função dele mais pelo centro, enfim, não teve tanta margem para dar cobertura ao Kehrer. E o Gnabry também teve essa falha técnica, tática de não ter acompanhado tanto, principalmente a subida do Jordi Alba e também do Dani Olmo. E acredito muito que, enfim, a principal força da Espanha foi justamente nesse explorar esse lado direito da Alemanha. Muito porque o Dani Olmo, como a gente bem conhece de Leipzig, é um jogador muito talentoso, um jogador que pode se relembrar uma partida, seja com passe, seja cortando para dentro para chutar. E a gente sabe como que ele foi muito chato para o Neuer nesse primeiro tempo, obrigou o Neuer a fazer aquela defesaça logo no início da partida. Depois fez aquele cruzamento para o Ferran Torres, que perdeu o gol livre, apesar de, enfim, como já tinha falado, estar impedido. Então o Olmo foi muito acionado nesse sentido. Então a Alemanha pecou muito nas coberturas, principalmente no lado direito. E no lado esquerdo eu acho que me surpreendeu muito o Raul, mais uma vez, atuando numa linha de 4. O Raul teve muito vigor físico para ir e voltar, sempre tentando se lançar, projetar o ataque para tentar receber o lançamento do Sully, do Kimmich também, enfim, também do Neuer, de certa maneira também. Então foi uma Alemanha que foi muito bem pelo lado esquerdo e que no lado direito acabou decepcionando. Eu vi essa atuação da defesa da Alemanha acho que com um pouco mais de otimismo. Eu achei que tanto Kehrer quanto o Raum tiveram boas participações quando a Alemanha não tinha a bola. Eles eram exigidos com alguma frequência ali no 1 contra 1 diante do Dani Olmo e também do Ferran Torres. E acho que eles conseguiram evitar que essas jogadas individuais dos pontas da Espanha levassem perigo constante para a meta do Manuel Neuer. Teve aquela finalização do Dani Olmo espetacular, que forçou uma defesa do goleiro alemão logo no começo da partida, mas acho que em geral os dois laterais e o time da Alemanha como um todo conseguiram limitar um pouco os estragos que podiam ser cometidos pelo time da Espanha, um time que a gente viu destruindo a Costa Rica no jogo de abertura, e claro, contra a Alemanha é um nível diferente, é um patamar diferente. Acho que a Alemanha conseguiu se portar bem, principalmente considerando o que a gente vinha acompanhando em jogos recentes, tomando 3 gols da Inglaterra, mesmo depois de ter o jogo controlado lá em Wembley, isso num jogo recente da Nations League. Mais recentemente, tomando contra-ataque atrás de contra-ataque no amistoso contra o Oman. E na Copa do Mundo também, quando tinha a vantagem contra o Japão e tinha tudo para manter a partida sob controle, foi ameaçada constantemente a ponto de levar a virada já na primeira rodada dessa fase de grupos da Copa do Mundo. E além dos dois laterais, acho que vale destacar muito também a atuação do Antônio Rüdiger, que
foi citado pelo Hansi Flick até antes da estreia da Copa do Mundo, se eu não me engano, como o líder da defesa da Alemanha e tem se mostrado em campo, de fato, como um líder da defesa. É um cara que foi sólido nas duas partidas, tanto contra o Japão como agora contra a equipe da Espanha, ganhando divididas, ganhando bolas pelo alto. É um cara que tem sido extremamente importante para a defesa da Alemanha, por mais que em alguns momentos ela dê alguns sustos, por mais que ela tenha dado sustos no jogo contra o Japão, individualmente acho que o Rudiger tem sido um ponto positivo. E vamos ver se finalmente a Alemanha consegue ter um clean sheet nesse jogo contra a Costa Rica. Repito, só 2 vezes a Alemanha passou um jogo inteiro sem sofrer gols no ano de 2022, contra Israel e contra o Oman. Esse duelo contra a Costa Rica, que produziu muito pouco na Copa do Mundo até agora, é uma ótima oportunidade para o Manuel Neuer sair de campo sem ter que buscar a bola lá no fundo da rede nenhuma vez. Ivan, agora eu quero te ouvir, saindo da defesa e falando um pouco mais do ataque, sobre a produção ofensiva dos jogadores titulares e também comentando um pouco sobre quem entrou no decorrer da partida. Você já deu umas pinceladas, né, destacando principalmente a atuação do Leroy Sané. Queria te ouvir sobre o que mais te chamou a atenção e o que você acha que pode até mudar eventualmente no decorrer da Copa do Mundo. Bom, eu acho que foi uma partida até de certo ponto mais agradável da Alemanha ofensivamente. Eu acho que perto dos jogadores, enfim, do que a gente sabe que esses jogadores podem entregar em termos técnicos, foi uma partida interessante. A gente viu o Musiala mais solto, enfim, também chamando mais responsabilidade. Fez uma grande partida, o garoto de 19 anos do Bayern. E eu acho que talvez ele seja o principal esperança da Alemanha, enfim, caso não consiga contar com o Sané já como titular na próxima partida contra a Costa Rica. Enfim, é um jogo mais tranquilo, tal, a gente imagina isso pelo menos. Mas o Musiala é o que mais, o Musiala e o Sané, enfim, os dois são jogadores mais criativos, mais técnicos de realmente arrumar um chute, arrumar um passe durante quando a gente menos espera. A gente viu que o Sané fez isso, deixando o cara, esqueci o lance que o Sané deixou, velho. Deixou o cara livre, o gol. Foi no lance com o Musiala, não foi? Que ele, de novo, cortou a direita para o meio e encontrou um passe para o Musiala. Foi um passe que ele jogou na linha de fly, foi justamente com o Musiala, lembrei agora que foi ele. Então, o Sané e o Musiala tem muito potencial para desequilibrar a Alemanha, ser justamente esses jogadores. Eu vejo o Gundogan como realmente a função que ele geralmente faz pela seleção, alguém que pisa muito na área, enfim, seja dentro, seja na intermediária, na meia-lua, enfim, justamente procurando finalizar. E agora a grande questão, eu acho que o grande ponto de interrogação dessa Alemanha é justamente quem vai jogar mais avançado. Vai ser continuar com o Miller ali, você vai voltar sendo o Havertz, você vai ser o Füllkrug também, se o Moukoko vai receber uma chance, mas eu acredito que o Füllkrug tenha subido alguns degraus rumo à titularidade, e vamos ver como vai ser isso, porque acredito que essa função, principalmente mais avançada, determine muito a forma que a Alemanha vai jogar contra a Costa Rica, que também vai demonstrar, de certa forma, enfim, qual que vai ser o critério do Flick para realmente alguém ser titular nesses jogos da Copa. Se alguém vai priorizar alguém que já está atuando mais tempo, já está mais acostumado com o sistema, ou se vai tentar adaptar o time para, por exemplo, colocar o Füllkrug, que é um jogador mais diferente, um camisa 9 de fato, e que a Alemanha, durante esse ciclo, esse mini ciclo, né, que teve desde a chegada do Flick, não teve tão acostumado a ter durante a campanha da Alemanha, tanto na Nations, tanto nas eliminatórias, enfim. Acho que isso é importante de se observar. Acho que é a grande dúvida mesmo que fica para essa sequência de competição da Alemanha é se o Hansi Flick vai colocar em campo algum camisa 9 mais de ofício, se ele vai dar uma chance para o Niklas Füllkrug como titular, porque
ele teve um impacto bem positivo na partida. Agora, para mim, os dois jogadores ofensivos que mais se destacaram ao longo da partida foram Musiala e Sané. O Musiala, mais uma vez, sendo brilhante em alguns momentos. Claro que ele teve alguns pontos negativos, algumas jogadas negativas, principalmente esse lance que o Ivan lembrou, um passe espetacular do Sané, que deixou o Musiala cara a cara com o goleiro. Ele poderia ter tocado de lado para o Füllkrug, que entrava livre no centro da grande área, mas ele preferiu finalizar e parou na defesa do Unai Simon. De qualquer forma, o Musiala era um cara importantíssimo para a Alemanha nesse jogo, porque, voltando um pouquinho no que a gente estava falando mais cedo nesse episódio, era um jogo de combates muito próximos dos dois times. Alguém recebia a bola, já chegava um adversário para incomodar, para tentar recuperar a bola. E nesse cenário, o Musiala consegue tirar da cartola algumas jogadas muito importantes, com drible curto, girando para cima do adversário e quebrando essa marcação de uma forma que a Alemanha podia encontrar um campo aberto na sequência do lance. O Musiala se livrava da marcação dele e de repente o campo abria para a Alemanha. A Alemanha, de repente, tinha mais opções para explorar, tentando chegar na área da Espanha. Repito, o Musiala poderia ter aproveitado melhor a chance que caiu nos pés dele, mas, novamente, o drible curto, a velocidade no raciocínio e nas ações com a bola no pé chamaram muito a atenção do Musiala. E acho que o Sané, por outro lado, o Sané teve uma participação, repito, muito importante no jogo, saiu do banco, criou uma grande chance de gol para o Musiala, foi fundamental no lance do gol marcado pelo Füllkrug, mas ele também se beneficiou, de certa forma, de entrar em campo já no momento em que a marcação da Espanha não estava mais tão intensa, tão rigorosa quanto estava no primeiro tempo, algo que o Gnabry precisou enfrentar durante todo o período em que ele teve no gramado. Quando o Sané entrou, a Espanha já adotava uma postura um pouco mais conservadora, já estava um pouco mais recuada em campo, e o Sané encontrava algum espaço para receber a bola sem ser tão incomodado, e a partir disso procurar a melhor jogada da direita para o centro e dali encontrar algum passe. Ele repetiu esse movimento algumas vezes enquanto esteve em campo e conseguiu produzir coisas muito boas para a Alemanha percorrendo esse caminho dentro do gramado. O Sané não participou do primeiro jogo contra o Japão por conta de uma lesão, também por isso ele não entrou logo de começo, logo de início nesse jogo contra a Espanha, mas pelo que ele produziu em campo e pelo que o Gnabry ainda não mostrou nessa Copa do Mundo, acho que é uma possibilidade muito grande, uma possibilidade muito boa a gente ver o Sané sendo titular nessa partida final da fase de grupos contra a Costa Rica, caso ele tenha condições de atuar. Agora, por outro lado, Thomas Müller, Gnabry, como eu já falei, atuações bem apagadas, são caras que devem ter caído um pouquinho no conceito do Hansi Flick e que estão vendo jogadores como o Füllkrug pedirem uma oportunidade. Vamos ver se o Hansi Flick vai promover alguma alteração para esse jogo da terceira rodada, como que vai ser a postura da seleção da Alemanha, porque só a vitória interessa, Ivan. E já para a gente falar sobre o cenário dessa última rodada do grupo E da Copa do Mundo, para passar limpo, a Alemanha, se empatar ou perder, está eliminada. Se vencer, se classifica caso a Espanha também vença o Japão. Se Japão e Espanha empatarem, a Alemanha vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença. E aí, se o Japão vencer, o que seria uma zebra gigantesca, a Alemanha precisaria golear a Costa Rica para conseguir superar a Espanha nos critérios de desempate e no critério de desempate de saldo de gols, porque o saldo da Espanha é de 7, depois da goleada que eles deram na Costa Rica na primeira rodada, e o da Alemanha é de -1. Ivan, o que você espera dessa última rodada? O cenário deve ser bem diferente do jogo contra a Espanha, deve ser muito mais parecido com o que a gente viu na partida contra o Japão.
E o desafio da Alemanha será, mais uma vez, superar uma defesa que vai estar bem fechadinha, vai estar bem retrancada, apostando tudo num contra-ataque, porque a Costa Rica também está muito viva na briga por uma vaga. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que. Enfim, como ficou muito surpreso com a vitória da Costa Rica sobre o Japão. A gente também até ficou pensando muito na possibilidade da Alemanha vencer mais tarde a Espanha e todo mundo do grupo ter chance de passar na última rodada. Então, acho que isso ilustra bem o que vai ser essa última rodada. É claro, a Alemanha está numa situação um pouco mais favorável do que, enfim, do que poderia ter sido de pior, mas ainda vive um pequeno drama, digamos assim. E acredito que vai precisar muito, enfim, vai ter que ser muito, fazer o que não fez contra o Japão, enfim, principalmente no primeiro tempo, durante o decorrer do jogo todo, que nem a gente comentou nos últimos episódios, que é ser uma Alemanha que tem que ser muito mais assertiva nesse sentido de aproveitar mais as suas chances que vão ser geradas no decorrer do jogo. E agora, falando uma curiosidade sobre esse jogo da Costa Rica, enfim, também Espanha e Japão, é que o Carvajal, companheiro do Rüdiger, enfim, de Real Madrid, comentou que no final do jogo o Rüdiger acabou comentando com ele sobre, enfim, vocês têm que ganhar do Japão agora. E mais tarde também do Dani Olmo falou que os companheiros dele de Leipzig, tanto o David Raum, tanto o Klosterman, também falaram a mesma coisa para eles. E acredito que, apesar desse clima mais amistoso, eu acho que vai ser o que deve acontecer, porque, enfim, a gente sabe que a Espanha tá muito caminhada para as oitavas de final, mas que também precisa também do primeiro lugar, enfim, tá nessa situação mais confortável para encaminhar o primeiro lugar, não só a classificação do grupo. Enfim, então seria minimamente estranho se rolasse alguma zebra nesse sentido. Enfim, de a Espanha, sei lá, ceder o resultado, alguma coisa do tipo, que obviamente não deve acontecer. É muito difícil e só seria um campo das possibilidades de se imaginar antes desse jogo. A Alemanha não depende só de si nessa última rodada da fase de grupos, mas se a lógica ainda tiver alguma relevância no futebol, existe uma probabilidade bem grande da gente ver o Japão tropeçando na Espanha, no mínimo empatando, mas possivelmente perdendo também, e aí a Alemanha teria a classificação no colo. Mas temos que lembrar sempre que há a possibilidade de um Alemanha e Coreia do Sul se repetir, porque há 4 anos a Alemanha também tinha a vaga na mão, precisava vencer a Coreia do Sul e acabou perdendo. Acabou criando oportunidades naquele jogo, acabou não aproveitando. No final da partida, pecou pela ansiedade, sem conseguir converter as chances criadas em gol e sofreu nos contra-ataques os 2 gols que provocaram o vexame alemão lá na Rússia. Ivan, quer completar com algo a mais sobre esse jogo contra a Espanha ou sobre ainda a partida contra a Costa Rica? Quer acrescentar algo nesse episódio? Só acrescentar que enfim, a gente comentou muito sobre como a Espanha afrouxou a marcação já nos minutos finais, entre quando o Sané entrou, principalmente, também a partir do minuto 80, que foi algo que também aconteceu, que também foi muito emblemático, de certa forma, que foi a substituição do Jordi Alba para a entrada do Baldé, que justamente, enfim, a partir foi aos 82 essa substituição. E aos 83 foi o gol do Fulcro. Então a gente viu que o Sané teve mais facilidade de atuar por ali, enfim, de gerar mais espaço, de gerar também mais possibilidade de passe, tanto para o Fulcro e tanto para o Musiala. Então acho que isso também ajudou muito a Alemanha, né, nesse sentido. E o Sané entrou muito bem realmente durante a partida. Mas ainda acho que o Gnabry poderia corresponder mais durante a partida, porque é um jogador que a gente espera muito, e que, enfim, que usa a camisa 10 da seleção e a gente sabe como que ele estava no Bayern antes dessa Copa do Mundo, que eu acho que era o que a gente esperava mais ou menos, um Gnabry melhor colocado na Alemanha. O Gnabry é um jogador que costuma brilhar quando veste a camisa da seleção da Alemanha, é um cara que costuma fazer muitos gols
quando veste a camisa da seleção da Alemanha, mas nessa Copa do Mundo ainda não conseguiu produzir muito e viu o Sané sair do banco de reservas pegando fogo nesse jogo contra a Espanha. Estou muito curioso para ver como será a escalação do Hansi Flick para essa partida contra a Costa Rica, porque da mesma forma como a gente via como indefinida a situação dos titulares da Alemanha no ataque chegando para a Copa do Mundo, acho que não mudou muito de lá para cá não. Acho que o Musiala sim se reforçou como titular, reforçou sua posição como titular, mas as outras 2 ou 3 posições ali no setor ofensivo alemão, o Flick pode jogar o colete para cima e é de quem pegar, porque existem bons argumentos, acho que para todos os lados, para defender todos os jogadores. A Alemanha então decide o seu destino nessa última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Costa Rica. Precisa vencer e também ficar de olho no jogo entre Espanha e Japão para conferir se não acontece nenhuma zebra histórica lá nessa outra partida. Mas depois dos resultados que aconteceram nessa última rodada, acho que a animação em torno da equipe dirigida pelo Hansi Flick aumentou. Não só pelos resultados, mas também pelo desempenho diante da seleção da Espanha, que foi, de certa forma, encorajador. A Alemanha brigou de igual para igual, num jogo muito parelho, num jogo muito tenso, e conseguiu sair de campo com um empate. Bom, Ivan, passamos então pela análise do que aconteceu em campo nessa partida que aconteceu lá no Catar e terminou empatada em 1-1. Demos uma olhada também no que pode acontecer nessa última rodada da fase de grupos, no Alemanha contra Costa Rica e no Espanha contra Japão. Podemos encerrar então essa edição do Chucrute FC. Muito obrigado a você pela participação, pelos comentários, pelas análises e muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui nesse episódio. Um grande abraço a todos e até a próxima.